Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre pleurotálios estrangeiros, né? A gente já mostrou alguns, né? Alguns pleurotálios gigantes, né? O TEAG, né? E o que eu acho bem interessante que a gente comece, por onde que a gente começa a falar dos pleurotálios, né? Deixa eu pegar um aqui, que é um pleurotális até bem interessante, que é um pleurotális que eu não tinha identificação dele, e um pleurotális que eu identifiquei aí tem alguns dias, né? Esse daqui, ainda não gravei o nome, é o Sifoglossa, né? Então, olha só, aqui como que ele é. Ele lembra muito o Adélie, né? Olha, mas não é o Adélie, né? Então, é um pleurotális aí que ele tem as folhas mais finas, ele é um pouco mais alto e ele lembra muito o Adélie, mas ele é uma outra espécie. E o que é interessante a gente sempre falar em pleurotális, né? O tipo de vaso, né? Então, os pleurotális estrangeiros, eu vou dizer assim, quase 100% dos pleurotális estrangeiros, eu particularmente prefiro cultivar eles em vaso, né? Desde os pleurotálios maiores, né, como o TEAG, né, o TEAG que a gente mostrou aqui agora, né, o TEAG que está aqui, olha, como o TEAG, o Gargantua, esses pleurotálios médios, né, como esse daqui, o Sifoglossa, Sifoglossa, como esse daqui, ou mesmo os pleurotálios de pequeno porte, como no caso esse daqui, que é o nível glóbula, né? Olha só, tá? Todas essas bolinhas brancas que vocês estão vendo são flores e elas estão abertas, né? Ela só tem uma pequena abertura, né? Na frente da flor, né? Então, muito interessante. Esse daqui é o nível glóbula, ó, cheios de flores. Então, todos eles eu sempre prefiro cultivar em vaso, né? Por que cultivar em vaso, Roberto? Não dá para cultivar em madeira, que nem você cultiva. Eu mesmo cultivo todos os pleurotálios nacional, a grande maioria em madeira, e no caso dos pleurotálios estrangeiros você cultiva em vaso? Sim, né? O que eu tenho notado, tá? Mesmo eu tenho pleurotálios estrangeiros cultivados em madeira também, mas o que eu percebo? O crescimento dele é bem mais lento, né? E muitas vezes ele não chega a formar touceiras muito grandes, né? As touceiras elas ficam pequenas, ficam poucas folhas e o crescimento demora muito. E quando a gente faz esse cultivo em vaso, né? O crescimento dele é muito mais rápido, ele entoucera muito mais rápido. E é lógico, a floração ela vem muito maior, né? Então é por isso que eu prefiro hoje praticamente todos os pleurotálios estrangeiros que eu tenho, eu estou jogando todos eles para vaso. Eu tenho ainda alguns em casa, mas vou trazer aqui por orquidário e já vou mudá-los para vaso também, né? Porque eu percebo, olha, essa planta aqui eu fiz divisão dela o ano passado, né? Faz divisão dela o ano passado e olha como que ela tá, ó, já entoucerou no vaso e já está cheia de flores, né? Então a planta que você veja, ela cresce muito rápido, entoucera muito rápido. Uma outra planta bem interessante, olha, da mesma forma, são plantas que a gente mexe e em pouco tempo, olha, ela responde muito rápido, ó, cheia de flores. Esse daqui é um Sauere. Da mesma forma, ó, cultivo em vaso. O que a gente tem que atentar, né? Principalmente quando a gente vai fazer o plantio desses pleurotálios, é o tamanho do vaso. Tomem muito cuidado com isso, tá, gente? O vaso sempre proporcional ao tamanho da planta. Tomem muito cuidado com isso, porque foi onde que eu errei muito no cultivo de pleurotálios em vaso. Eu sempre queria colocar vasos muito grandes, vasos maiores. A mesma coisa com os gigantes, né? Então eu pegava uma plantinha pequena. Amor, faz um favor para mim, você consegue pegar aquela planta que tá, você vai entrar aqui no TEAG, ó, vai mais para frente, tem um vão no alto e tem um TEAG pequeno. Você consegue pegar, alcança ele? Aqui? Isso.
Então você toma muito cuidado com o tamanho do vaso, ele tem que ser sempre proporcional ao tamanho da planta. Então eu pegava uma planta como essa daqui, ó, esse daqui é um teag, tá? É um teag, é uma planta pequena ainda, né? E aí o que eu fazia? Eu pegava uma planta dessa, pega aquele vaso maior ali, o do segundo, isso, esse daí. Então, como que você fala, né? O teag, ele vai ficar uma planta enorme, desse tamanho. O que eu fazia? Eu pegava uma planta desse tamanho e colocava no vaso desse. Ah, já vou colocar no vaso grande que essa planta vai crescer, vai ficar enorme. E eu acabava perdendo as plantas. Isso acontecia com teag, com Marta, porque eu queria pegar a planta e já colocar no vaso grande e deixar ela um bom tempo. E isso não pode ser feito, tá? A planta é pequena, coloque no vaso pequeno. Conforme ela for crescendo, você vai mudando para um vaso um pouquinho maior, sempre um pouquinho maior, não pula desse vaso para esse. Você está num 10, vai passar para um 12, depois para um 15, para depois você ir aumentando pouco a pouco. Então sempre, isso é a principal dica que eu passo para vocês. Vaso, sempre proporcional ao tamanho da planta, evite colocar um vaso muito grande para a planta, tá? Por favor. Uma outra coisa que é sempre importante a gente falar é o substrato, tá? Então o substrato, normalmente a gente utiliza um substrato, pode deixar que depois eu coloco que você não vai acertar a linha. Acerta? Então tá bom. Então assim, o substrato que eu utilizava era um substrato misturado que eu sempre fiz muito essa mistura, esfagno, casca de pinos ou esfagno e casca de arroz, né? Só que isso é quando eu cultivava em casa. Quando eu trouxe as plantas aqui para o orquidário, praticamente eu mudei, porque o ambiente é diferente, né? Então aqui, quando eu trabalhava com esfagno aqui, eu percebia que ele segurava muito a umidade em demasia, mais do que a planta precisava, né? Então não é mais do que eu queria, mais do que a planta precisava. E com isso, a raiz da planta ia morrendo. E aí o que eu fiz? Eu comecei a utilizar o substrato casca de pinos, com turfa, perlita e mais casca de arroz carbonizado, tá? A proporção, 8 partes de casca de pinos, 2 de turfa com perlita e 2 de casca de arroz carbonizada. E isso eu mudei, a gente já está aqui vai fazer 2 anos que eu estou aqui, não é isso? 2 anos? 2 anos, então quando eu vim para cá eu fiz a mudança, comecei a fazer a mudança gradativa de todas as plantas e hoje praticamente todos os meus pleurotales que estão aqui no orquidário são cultivadas dessa forma. Tanto os pleurotales, as restrépias, né, são cultivadas com esse mesmo substrato. E aí não tem muito o que mostrar para vocês, a não ser essa coisa bacana. Olha, todas as plantas se desenvolvendo muito bem, com brotação nova, com floração. Esse daqui é um Pleurothales eumecocaulum. Olha só, proporção, tamanho do vaso, né? Então, isso da mesma forma, vocês vejam, mesmo uma planta grande, né, como essa daqui, que essa daqui é a rádula, isso, essa daqui é o Pleurothales rádula, né, olha só, mesmo uma planta desse tamanho, olha o tamanho do vaso, tá? Vaso pequeno, enquanto a planta no Intolsera não fica grande, eu continuo utilizando o mesmo vaso pequeno, e olha, ela crescendo e se desenvolvendo maravilhosamente bem. Aqui é um outro Pleurothales, ó, Pleurothales bivalves, cultivado da mesma forma, um vaso pequeno, a planta ainda não está grande, o bivalves ele fica um pouco maior, mas olha, enquanto ele não cresce, olha, está aqui a floração, é uma planta adulta, saindo brotação nova, né, e a planta se desenvolvendo muito bem, com esse tipo de substrato, né. Então é isso que a gente mostra. O Pleurothales estrangeiro, ele gosta de um pouco mais de umidade, né, no substrato, mas isso não é aquele de ficar encharcado o tempo todo. Então toma muito cuidado no teu ambiente, no teu local de cultivo, quando você for utilizar esfagno com casca de arroz carbonizada ou com casca de pinos. Por quê?
É uma umidade que ele tem que ficar no substrato, mas ele não pode ficar encharcado, e ele não gosta de ficar encharcado muito tempo. É uma umidade, tá? Uma certa umidade. Então esse é o cuidado maior que a gente precisa ter quando a gente vai trabalhar com substrato nos Pleurothales estrangeiros, que esse é um grande problema, né? Porque muitas vezes a gente põe o Pleurothales estrangeiro, ele gosta de umidade, então eu vou ficar molhando toda hora. Não, gente, tomem cuidado. Rega. Quando ele secar naquele nível que a gente fala com o dedinho, né? Você vai colocar o dedo lá, olha, ele ainda está saindo sujo, ainda tem umidade. Ó, ainda está com umidade, ó. Então ainda não precisa regar. Quando ele começar a sair um pouco mais seco, que ele não estiver grudando mais o substrato, está na hora de regar. E aí você faz a rega normal. Agora, outra coisa que é importante, luz, né? Pleurothales gosta de luz. Não é uma luz como um dendróbio, mas ele também gosta de luminosidade. Então, assim, normalmente eu utilizo uma filtração aqui em torno de 70% nas regiões aonde que estão os Pleurothales. O meu orquidário é grande, não é muito grande, mas ele tem uma parte que é onde ficam os Pleurothales, e nisso ele tem uma filtração ali próximo dos seus 70%, tá? Então é isso que você vai conseguir fazer. No caso dos gigantes, eles já estão na parte de cima. Então o que eles já fazem? Eles já fazem uma sombra para os que estão embaixo. Então por isso que eu consigo chegar nesses 70%. Então em cima, mais ou menos uns 60%. Com os Pleurothales em cima, faz um pouco de sombra para os que estão embaixo, então chega nos que estão embaixo em torno de 70%. E as plantas se desenvolvendo muito bem. Então a luminosidade é algo muito importante. Outra coisa que também acaba sendo muito legal nos Pleurothales, que o Pleurothales, ele é uma planta desorganizada, né? Olha, vocês vejam, é uma planta que ela está aqui, mas olha só o espaço que ela ocupa, né? Ela ocupa um espaço muito grande. Então tomem muito cuidado de não ter essas plantas muito próximas uma das outras, né? Porque elas vão acabar uma competindo pela luminosidade da outra. Então isso vai acabar com que a planta não se desenvolva bem, ela acabe ficando atrofiada e não tenha um crescimento bonito ou um crescimento organizado, né? Porque vocês vejam, uma planta dessa, para crescer dessa forma organizada, ela tem que estar livre, porque se ela tiver com outras plantas do lado, a folha acaba ficando torta, acaba ficando feia. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter um bom distanciamento entre plantas. Amor, coloca aí para mim, por favor. Um bom distanciamento entre plantas, isso também é muito importante, tanto nos Pleurothales pequenos, né, olha só, como nos Pleurothales maiores. Tá ok? Que eu posso... Aqui, deixa eu tirar essas plantas daqui, que fica mais fácil. E alguns Pleurothales, né, vocês vejam, mesmo com poucas folhas, né, que nem você veja, esse daqui é uma planta, olha, mas esse daqui é o Schwarzfurt, ele está cheio de flores, olha a inflorescência dele aqui também. E o que é legal? O Pleurothales, ele é muito precoce, né? Então plantas, mesmo plantas que não tenham aquele tamanho enorme, elas já florescem. Então isso que é muito bacana, né? Já são plantas adultas, então elas florescem, são bem precoce a floração dos Pleurothales. Então todo ano você sempre tem flores dela. Mas é o que a gente fala, muito cuidado com o vaso, com o tamanho do vaso que você vai utilizar para as suas plantas. Tá? Agora eu vou pedir para você 2 vasos, por favor, que eu não peguei os vasos. Vão estar aqui do lado. Só para a gente mostrar aqui para o pessoal como que é. Então esse que está aí na frente, que está no saco aí na frente, esse que está saco amarelo, tem um vaso, pega um vaso para mim. E o que está embaixo dele aqui, atrás, um pouquinho maior que ele. Não, maior. Atrás. Isso. Obrigado. Então assim, os vasos que a gente utiliza, então normalmente eu gosto muito de utilizar o vaso normal,
um vaso tipo copo, né? Esses vasos normais. Eu utilizo vaso cuia em algumas espécies, né? E bem poucas, né? Por exemplo, no Gargantua, desculpa, no Gargantua eu utilizo o vaso tipo cuia, né? Mas praticamente nessa espécie que eu utilizo. E o Teag, quando ele ficou muito grande, eu joguei para um vaso cuia também, porque ele já ficou muito grande e não cabia nos vasos que eu tinha na época, né? Então, normalmente no Gargantua e no Teag, quando ele está muito grande, eu utilizo vaso cuia, porque eu coloco eles sempre pendurados, não gosto de colocá-los na bancada. Marta, Titã, todos esses pleurotários grandes, eu prefiro pendurá-los, né, do que colocá-los na bancada. Então, vaso tipo cuia, mais no Gargantua ou no Teag, quando ele está muito grande. Tá joia? Mas para o restante eu uso esse tipo de vaso. Mesmo para o Pleurothales excelsa, que é um Pleurothales também que ele fica com um tamanho enorme, eu prefiro utilizar esse tipo de vaso. É lógico, sempre maior, proporcional ao tamanho da planta. Como é que eu faço a montagem disso? Deixa eu mostrar primeiro aqui algumas coisas para vocês. Aqui eu tenho duas plantas. Essa daqui, olha, é um Pleurothales gélida. Hoje ele está como um Pleurothales stelis gélida, né? Mas faz parte aí do grupo dos Pleurothales gigantes, né? Então essa daqui é uma divisão que eu fiz, né? Já fiz a divisão para poder mostrar para vocês. Aqui ele está com uma frente ativa, né? Aqui essa folha é a folha mais nova dele que está crescendo aqui, olha. Então essa daqui é a frente ativa dele, então ele está com uma frente ativa. Vocês podem ver que ele estava já encostando no vaso, olha aqui ó, como ele estava, ó. Então, essa frente estava encostada no vaso, então eu tirei essa frente para fazer o plantio dela. E aqui é um cake, né? Aquilo que a gente fala de cake. Olha o tamanho do cake. Isso daqui é um cake, gente. Por incrível que pareça, esse daqui é um cake de Pleurothales excelsa. Olha só o tamanho do cake, já é praticamente uma planta, né? É lógico, quem conhece Pleurothales excelsa sabe que a planta fica enorme. Mas olha, o tamanho do cake já praticamente é uma planta aí quase que adulta, né? Esse aqui foi um cake que eu tirei e olha, a gente vai fazer o plantio dele, né? Então vamos lá. Como é que eu faço o plantio desses Pleurothales? Normalmente vaso tipo copo, né? Então esses vasos normais. Esse vaso aqui eu vou utilizar para o Pleurothales gélida, para a stelis gélida. Olha só, quando a gente coloca aqui a raiz da planta, olha só como que ela fica, ó. Olha só. Praticamente ela já ocupa o espaço do vaso. Então você está vendo que você está colocando num vaso que é proporcional ao tamanho da planta, que ela vai ter um espaço de pelo menos mais uns 2 anos para ela crescer, para ela se desenvolver, né? Então, olha aqui, bem bacana, né? Então, olha, e vai ser um espaço para ela suficiente para os próximos 2 anos. Como é que eu faço aqui? Da mesma forma, coloco primeiro um pedaço de isopor, tá? Então sempre coloco um pedaço de isopor. Por que o pedaço de isopor que eu coloco no fundo, gente? Porque se eu precisar estaquear, se eu precisar colocar um tutor, se eu precisar fazer algo na planta, ou mesmo um grampo para fixar essa planta no vaso, o isopor já está lá. Então isso me facilita muito a vida, né? Então deixa eu ver se eu tenho algum outro um pouco maior. Tem um outro aqui que está um pouco maior, olha. Então vou pegar esse daqui e eu coloco ele no meio do vaso, ó, no fundo, no meio do vaso. Nas laterais, essa daqui é uma brita, a brita normal, não usa aquela pequenininha, o pedrisco, né, que aqui em São Paulo a gente chama de pedrisco, usa a brita normal. O tamanho dela, tamanho grande, esse tamanho maior que a gente faz para construção. Então, ela já está lavada, já está limpa. Então agora ao redor do isopor, eu vou colocar uma camada de brita, justamente para fazer a drenagem. Então olha aqui, ó, pronto, ó, tá feito. Coloquei o isopor, ele tá por cima, a brita tá só nas laterais dele, ó, e ele tá no meio do vaso, ok? Agora o substrato é esse daqui.
Esse substrato, o que ele está aqui? Já foi preparado, casca de pinos, tamanho 2, turfa mais perlita, essas bolinhas brancas são a perlita, e a casca de arroz carbonizado. Então a proporção, eu coloco 8 partes de casca de pinos, tamanho 2, 2 partes de perlita com turfa e 2 partes de casca de arroz carbonizado, tá joia? Então como é que eu faço? Fiz isso agora no vaso. O que eu vou fazer? Ponho uma leve camada. Ponho uma camada de substrato. Agora eu coloco a planta, tá? Cuidado, tá? Cuidados que a gente tem que fazer. Cuidado para não enterrar o rizoma da planta. Então essa parte aqui, olha, aonde que é ligado os bulbos, né? Onde que um bulbo se liga ao outro, né? Que é a parte de crescimento da planta, é o rizoma. Ele normalmente ele não fica muito aparente, ele sempre fica escondido. Então o que a gente tem que tomar cuidado? O substrato ele ficar nessa linha aqui. Ele não ficar enterrando a planta, ele ficar nessa linha, para que o rizoma, a frente da planta, né, o crescimento dela tenha como sair do substrato. Então eu tenho que tomar um cuidado para não enterrar. E como a gente fala, o substrato ele não é feito para fixar a planta, para segurar a planta. Ele só é feito para acomodar a planta. Tomem cuidado com isso, porque muitas vezes a gente pega e utiliza o substrato para prender a planta, e o substrato não é feito para prender planta. Se eu tiver que prender a planta, eu vou prender com grampo, eu vou prender com tutor, eu vou utilizar aí qualquer outro artifício, menos o substrato. Tá? O substrato ele só é feito para acomodar a planta, né? Eu nem gosto muito de apertar muito o substrato, né? Eu só vou acomodando ele, porque muitas vezes o pessoal antigamente pegava um pedacinho de pau e socava o substrato no vaso, né? Isso eu não faço, eu não gosto de fazer, porque o substrato ele precisa ter uma ventilação, ele precisa ficar fofinho, né? Justamente para ter essa ventilação para a raiz, né? Então olha aqui, ó, vocês vão ver que ainda tem algumas raízes aparecendo, ó. Aqui, olha, chegar bem perto aqui, ó, vai ver que tem algumas raízes aparecendo. Então vocês vejam, eu não enterrei totalmente a planta. Essa parte aqui ela ainda ficou na linha do substrato, que é ali onde que está o rizoma. Então facilmente a frente da planta ela vai sair. Ah, Roberto, mas a planta está solta, ó. Ela está solta, realmente está solta. O que a gente vai fazer agora? Vou prender ela com um grampo, né? E como que a gente faz? Ó, esse daqui é um arame galvanizado, um arame 16, tá? Eu gosto de utilizar esse 16 para fazer grampo. Então eu vou medir aqui mais ou menos uma altura para chegar no substrato, para chegar no isopor, aliás. Então fiz aqui o grampo. É realmente um grampo. Ó. É realmente um grampo, ó. Ele fica um grampo. O que eu vou fazer agora? Eu vou prender ele, sabe aquele isopor que está lá no fundo? Então, aquele isopor eu vou entrar agora com o grampo, vou enfiar, prendendo o rizoma da planta naquele isopor. Então, o rizoma ele vai ficar aqui no meio, tá? Olha, a gente vai passar o grampo aqui e o rizoma vai ficar aqui no meio, tá? Pronto. Agora a planta ela tá fixa, ó. Eu posso mexer ela, posso fazer o que eu quiser, ó. Ela não vai cair. Isso só com um grampo. Só usei um grampo. E o que eu acho legal do grampo é que esteticamente a planta fica linda, né? É como se você não tivesse feito nada com a planta. Você não coloca tutor, não precisa colocar nada. Esteticamente a planta tá aqui, olha, tá limpa. E eu gosto muito disso, de você olhar a planta, olha, ela tá limpa, ela não tem nenhuma mostrando como ela tá presa ou como que ela tá aqui no vaso. Então é assim que eu faço, é assim que eu gosto de manter essa planta. E aí uma coisa importante, depois que você termina o plantio,
você colocar a etiquetinha, já coloquei a etiquetinha, já está com o nome dela, então já vou colocar aqui na frente, ó, pronto, na frente não, na parte de trás, então tá aqui, e a planta já está fixada, então pronto, é assim que eu gosto de fazer. Agora, esse daqui já é um vaso menor, por quê? Porque eu vou utilizar para essa outra planta, que é esse outro Pleurothales aqui, Pleurothales excelsa. Então, ó, vocês vejam a raiz da mesma forma. Ó. A raiz está aqui, ó, coloco no vaso, ó, como que ela fica. Então, eu já sei que proporcionalmente, ó, o vaso para ela já vai ser de um bom tamanho. Tá joia? Então, da mesma forma, qual é o exercício que eu vou fazer agora? Pegar normalmente um outro pedaço de isopor, colocar ele no fundo do vaso, no meio do vaso, olha lá, tá no meio do vaso. Ao redor do isopor, vou colocar brita, tá aqui, olha. Então a brita ficou ao redor do isopor. O mesmo substrato que eu utilizei para Pleurothales gélida, tá aqui, ó, já coloquei um pouquinho, vou colocar pro Pleurothales excelsa. Então, da mesma forma, aqui, olha. Agora, vou colocar aqui, ó, aqui deixa eu mostrar para vocês de novo, ó, aqui onde que liga as duas folhas, ó, o rizoma ele tá aqui, ó, ele tá nessa altura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar substrato até aqui, não vou colocar substrato para cima, vai ficar mais ou menos aqui. É aqui que eu quero que o substrato fique. Então, vamos acomodar as raízes. Como era um cake, essas raízes estavam todas soltas, né? Então a gente tem que ir acomodando ela com cuidado aqui. Então pronto, coloquei a planta no meio do vaso e agora vamos colocar o substrato. Então a gente coloca, o substrato vai acomodando o substrato de uma forma que ele se encaixe no vaso, não precisa socar, né? Tomem muito cuidado, não apertem muito o substrato, porque o substrato ele tem que ficar, como eu falei, fofinho, tem que ficar levemente, ter um espaço para ventilação das raízes. E olha lá, ó. Como da mesma forma que ficou ali na gélida, no excelsa, ó, as raízes aqui aparecendo, a ponta, algumas raízes aparecendo. Então isso significa que o rizoma ele está aqui. Então o que que acontece? Essa planta, eu não enterrei a frente de saída, a frente de crescimento dela. Então quando vier o próximo crescimento, ele vai facilmente sair do vaso. Então agora o que que eu vou fazer? A planta ela está solta, né? Então ela está solta aqui porque eu só encaixei, só coloquei um pouco de substrato. Da mesma forma, agora eu vou fazer um outro grampo, né? Então, que a altura, ó, a gente mede aqui mais ou menos a altura, ó. Então, ó, o isopor ele está mais ou menos nessa média aqui. Então, o que que a gente tem que fazer é que ele seja mais fundo, ó. Então, aqui a gente vai medir, aqui é onde que eu vou dobrar o grampo. Dobrei ele aqui, olha, ele ficou com um lado maior. Esse lado maior, ele não vai deixar eu fixar. Então eu corto ele. Então agora, ó, o grampo ele ficou aqui, ó, proporcional ao tamanho do vaso, ó. É isso que a gente tem que sempre prestar atenção. Agora eu vou prender o rizoma dele. Pronto. A planta está fixa, ó. Está fixa, tranquilo, vai movimentar, quando eu for regar ela não vai tombar para um lado, nem vai cair nada. E esteticamente aquilo que a gente fala, ó, esteticamente a planta está limpa, o vaso está limpo. E é assim que eu gosto de fazer com as plantas. E aqui o nome dela, então tá aqui o nomezinho dela, da plaquinha de nome, então agora a gente coloca aqui também, nunca esqueça disso, sempre tem a plaquinha para identificar a tua planta. Esse tipo de plantio eu faço para qualquer Pleurothales estrangeiro. Todos eles eu utilizo
essa mesma mistura e esse mesmo substrato, e a forma de plantio é a mesma, independente de ser um teag desse tamanho, tá? Ou independente de ser um Pleurothales nível glóbula. Mesmo para esse, eu utilizo essa casca de pinos número 2, mesmo para esses, tá? Então, todos os Pleurothales eu utilizo esse mesmo tipo de substrato, né? Então, é esse mesmo substrato, tanto para esse, quanto para um Gélida, quanto para um Teag, quanto para um Marta, quanto para um Titã. Então, o substrato é o mesmo. O esquema de plantio é o mesmo. O isopor, brita ao redor, um pouco de substrato, acomodo a planta, não enterre o rizoma, deixa o rizoma para cima, completa o substrato, acomodando ele, mas não socando, não prendendo a planta nele, e depois utilizo um grampo. Se for o caso, se for uma planta muito grande, que tenha folhas muito grandes, ou que fique caindo, tombando, que acontece isso às vezes, aí eu utilizo um tutor. Eu utilizo, alguma dessas plantas aqui está com tutor, tem essa daqui, ó. É um tutor um pouco diferente, né? Olha, essa daqui é um Pleurothales sauere. Então o que eu tenho aqui é um tutor, ó. Aqui é um tipo um tutor, né? Só que ele faz esse redondinho aqui, ó. Ele prende a planta aqui, ó, e ela fica certinha, acomodada aqui, para não ficar tombando enquanto ela cresce, porque como essas plantas têm as folhas muito grandes e muito pesadas, se ela ficar tombando, desenterra, ela sai, acaba desenterrando do vaso. Então eu faço dessa forma, ela acomoda, depois quando cresce as raízes, eu tiro esse tutorzinho aqui e ela se desenvolve. Uma outra planta, que foi essa daqui, a Cupamai, eu utilizei um tutor normal, olha aqui também, ó, ela tinha uma planta que ela estava, umas folhas que elas estavam mais caídas, né? Então o que eu fiz? Eu coloquei um tutor normal. Então se for necessário, você também pode utilizar um tutor. Em vaso, nos vasos normalmente eu coloco bocache, tá? Então na traseira do vaso ali eu coloco um pouquinho de bocache e a adubação a cada 15 dias. Essas plantas, como eu sempre comento com vocês, o substrato, todo substrato que eu preparo, ele já é um substrato úmido, eu já preparo ele, eu molho o substrato na preparação. E depois que eu termino, então não rego as plantas no mesmo dia, só vou regar as plantas praticamente aqui daqui a 2 ou 3 dias, quando eu for regar o restante das plantas do orquidário. Tá joia, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, como é que eu faço o plantio, como é que eu preparo as plantas, né? E mostrar um pouco do meu cultivo, das minhas plantas que eu tenho aqui, dos Pleurothales estrangeiros, que todos eles eu cultivo dessa forma que eu mostrei aqui para vocês. Tá joia, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e tirado algumas dúvidas aí e também com algumas dicas que possam ajudar vocês no próximo plantio ou quando vocês forem aí cuidar de suas plantas. Tá ok, pessoal?